aqui no começo do vídeo para falar para vocês que essa nova textura que eu tô trazendo aqui no canal vai ser a textura que eu vou usar para a maioria dos meus vídeos, menos na de Skywars, porque os caras não estão deixando eu entrar com o Block Launcher, cara. Eu não sei porquê, mas o server me joga pra fora. Eu não sei o que tá acontecendo, que tá me jogando todo mundo pra fora, velho. E isso tá me deixando super bolado, velho. Então, menos nos vídeos Skywars, em Survival, qualquer coisa, eu vou estar trazendo essa textura. O nome da textura eu vou falar pra vocês agora. É Fightful, acho que é assim que fala. Ela é 64 por 64, beleza, galera? Beleza, agora fiquem aí com o vídeo.